A morte de Jesus. Vamos refletir um pouco sobre a morte de Jesus. Este é um tema que você encontra nos 4 evangelhos, a saber, você lendo Mateus capítulo 27, de 45 a 56, fala a respeito da morte de Jesus. Você lendo em Marcos capítulo 15, verso de 33 a 41, fala da morte de Jesus. Em Lucas, você lê no capítulo 23, do verso 44 ao verso 49. E em João, você lê no capítulo 19, dos versos de 28 a 30. Vejamos a primeira versão, ou seja, a primeira versão, o primeiro texto, seguindo a ordem como se apresenta as Escrituras. Ou seja, eu vou ler primeiro Mateus, depois eu vou ler Marcos, em seguida eu vou ler Lucas e por último eu vou ler João. Em Mateus, o texto nos diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Este é o texto lido em Mateus. Já em Marcos, o texto nos diz o seguinte. O texto de Marcos, que é no capítulo 15, 33 a 41. O texto que fala a respeito da morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Elohim, Elohim, lama sabactani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum,
pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: Esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de alto até embaixo, de cima até embaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer, daquele momento disse: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Então, se eu li o texto na Bíblia, na descrição feita pelo apóstolo Mateus, li o texto agora na descrição feita pelo evangelista Marcos, e a descrição a respeito da morte de Jesus feito pelo evangelista Lucas é a seguinte: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Isto é a versão do evangelista Lucas a respeito da morte de Jesus. Já o apóstolo João, ele descreve da seguinte forma. A descrição se encontra no capítulo 19, os versos de 28 a 30. Diz o texto: Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu
sangue e água. Aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. E como diz outra Escritura, olharam para aquele a quem trespassaram. Essa é a descrição completa feita por João a respeito da morte de Jesus. Estamos hoje em um dia em que tem por título Sexta-feira Santa, que é o dia que se comemora a crucificação de Cristo. Você sabe por que Cristo morreu? Você sabe por que ele tomou a forma de homem? No Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz o texto que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa expressão, ela é declarada para todo ser humano. Pois em João 3,16 a palavra nos diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse mesmo texto de João 3,16, no verso 17 dele, temos a seguinte expressão. Escutem bem o que foi dito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18 de João 3 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E segue o texto dizendo no verso 19, a condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. O texto lido compreende no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. Falando a respeito da morte de Jesus, Jesus morreu, como descreve em Isaías, capítulo 53. Para que você saiba o que é que descreve Isaías, vou fazer a leitura do capítulo, para que você possa entender o que foi dito pelos evangelhos. Nós lemos a versão dos 4 evangelhos, ou seja, a versão apresentada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. E eles descreveram exatamente o cumprimento do que foi dito pelo profeta Isaías em Isaías 53. Estamos na data memorável desse acontecimento, pois se fala na quarta-feira de trevas, se fala na quinta-feira e se fala na sexta-feira, que se descreve exatamente o dia da crucificação de Jesus. Diz o texto em Isaías, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e
como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, ele disse ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos o texto da morte de Jesus, nós vemos a forma sublime como ele cumpriu a vontade de Deus Pai, para que nós, os pecadores, pudesse ter a oportunidade de sermos resgatados, restaurados e apresentados a Deus como seres justificados pela ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz. É isto que nós comemoramos hoje, o sofrimento dele na cruz, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa refletir a palavra de Deus, seja ela em Mateus, em Marcos, em Lucas ou em João. Todos eles que foram seguidores de Jesus, seus discípulos, eles apresentaram
o cumprimento do texto lido de Isaías 53, mostrando que Deus é fiel em sua palavra. Isaías disse isso a respeito do Senhor Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Se a gente lê também o Salmo 22, o salmista descreveu a crucificação de Jesus e descreveu que nenhum osso lhe seria quebrado. E assim aconteceu, para que se cumprisse as Escrituras. Por isso a palavra diz, como diz as Escrituras, falando dos registros que se encontram no Antigo Testamento. Foi citado o texto de Salmo 22, foi lido o capítulo 53 de Isaías e foram lidos todos os textos apresentados pelos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Que você possa refletir nesse texto e se indagar onde eu me encontro. Já entendi que Jesus fez tudo isso por mim? Se você ainda não entendeu, Ele está te dando essa oportunidade agora de você refletir, não só como meramente um dia, mas como uma semana, a qual é chamada santa, porque todas as semanas são santas, são santificadas por Ele, mas que você possa se colocar diante de Deus, confessando o seu pecado e reconhecendo o grande sacrifício que Jesus fez diante de Deus, para que você, através dele, tivesse a oportunidade de se reconciliar com Deus e assim se reconcilie, para a glória dele, alegria sua e certeza de que naquele dia você ouvirá a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.